Bom, pessoal, como eu acho que ficou uma dúvida aí sobre os receptores na aula de ontem, vou tentar dar uma resumida e uma simplificada nisso daí para que vocês consigam entender melhor. Bom, quando eu falei do músculo liso ali, eu falei dos dois principais neurotransmissores que vão estar estimulando o músculo liso, a gente estava falando, no caso ali, de acetilcolina e norepinefrina, certo? Lembrando que a acetilcolina, pessoal, ela vai ser secretada pelo nosso sistema nervoso autônomo, no caso ali, o nosso parasimpático, certo? Então a gente tem o parasimpático secretando a acetilcolina. E a gente vai ter o nosso simpático secretando a norepinefrina aí, beleza, pessoal? Lembrando que é o seguinte, para que esses neurotransmissores aqui que a gente está falando, da acetilcolina e a norepinefrina, possam cumprir com seus efeitos, a gente precisa ter os receptores nesse músculo, no caso dos órgãos que a gente vai estar falando ali, certo? Como a gente estava falando de músculo liso, no caso do músculo. E quais seriam os receptores para cada um desses caras aqui que a gente está falando? Então, eu tenho os receptores para acetilcolina, que vão ser conhecidos como colinérgicos, certo? Os receptores do tipo colinérgicos, eles vão ser divididos em muscarínicos e nicotínicos. Beleza, pessoal? A muscarina, que é um composto de um cogumelo, se eu não me engano, que pode ativar esse receptor, e a nicotina que vem do tabaco, né? Só que a acetilcolina, ela tem a capacidade de estimular os dois, beleza? Então, ó, a nossa acetilcolina, ela consegue estimular os dois. Então, para a acetilcolina, a gente tem os receptores colinérgicos. Já para a norepinefrina, pessoal, a gente vai ter os adrenérgicos. Beleza? E aí os adrenérgicos eles vão se dividir em alfa e beta. E aí a gente vai ter alfa 1 e alfa 2 e beta 1, beta 2 e beta 3, beleza? Bom, quando a gente fala de músculo liso propriamente dito, a gente vai ver que esses receptores aqui, ó, dependendo em qual músculo, em qual órgão que eles estão atuando, eles podem promover tanto estímulos de excitação quanto inibição, certo? Então, eles podem ou estimular ou inibir. E aí o exemplo que eu quis dar para vocês ontem, por exemplo, era o seguinte: vamos supor que num vaso sanguíneo, certo? Nos vasos sanguíneos, o que cada um desses caras poderiam fazer nos vasos sanguíneos? Por exemplo, se eu tenho um receptor, lembrando que os vasos sanguíneos aqui, pessoal, o músculo que a gente tem lá é músculo liso, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um alfa-adrenérgico no vaso sanguíneo, quem que vai ser o principal neurotransmissor? Norepinefrina, que vai atuar lá, né? E o que a norepinefrina, se ela atuar nesse alfa-adrenérgico, o que ela vai promover num vaso sanguíneo? Ela vai promover a contração, certo? Contração do músculo liso. E isso a gente vai chamar de vasoconstrição. Beleza? Agora, eu também posso ter, quando a gente fala de músculo liso, vamos atentar principalmente para o beta 2, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, beta 2 adrenérgico. Então, ó, é esse carinha que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Lá no músculo liso do meu vaso sanguíneo, se eu tenho um beta 2 adrenérgico, certo, pessoal? Quando a norepinefrina atua sobre esse cara aqui, o que ela faz no músculo liso? Lembrando que o beta 2 adrenérgico no músculo liso tem a capacidade de relaxar o músculo liso, certo? Então, promove relaxamento. E com isso a gente vai ter vasodilatação. Beleza?
É assim mais ou menos. Ah, e os colinérgicos, Thiago? Eles têm alguma ação nos vasos? Então a gente tem os colinérgicos aqui. Nos vasos eles não têm ação, certo, pessoal? Não tem ação. Então os vasos sanguíneos não sofrem ação dos colinérgicos. Então a acetilcolina ela não consegue atuar nos vasos sanguíneos. Agora vamos colocar esse exemplo no nosso trato gastrointestinal, certo? Lá no nosso tubo digestivo. Então, no nosso tubo digestivo, pessoal, o que que acontece? Eu vou ter tanto receptores lá no músculo liso, lembrando, ó, que é o músculo liso, tá? No músculo liso do trato gastrointestinal, eu vou ter receptores do tipo colinérgicos. E aí, quando eu falo dos colinérgicos aqui, pessoal, são os muscarínicos, tá? Acredita-se também que possa ter alguns nicotínicos, mas ainda é tudo meio que teoria. E a gente vai ter receptores do tipo beta 2 adrenérgicos. Beleza, pessoal? E aí o que que acontece? Lembra que eu falei do músculo liso? Que os dois principais neurotransmissores que vão estar trabalhando vai ser acetilcolina e norepinefrina. E aí é o seguinte, quando a acetilcolina estimula, a norepinefrina inibe. Quando a norepinefrina estimula, a acetilcolina inibe. E é assim que funciona no músculo liso. E a gente vai ver que no trato gastrointestinal, pessoal, é isso que vai estar acontecendo, certo? Então, por exemplo, se eu falo de colinérgicos, eu estou falando de acetilcolina. Se lá no meu trato gastrointestinal eu secreto acetilcolina, o que que eu vou ter? Eu vou ter um estímulo, certo? Eu vou ter um estímulo. E aí, pessoal, por que que eu vou ter esse estímulo? Porque eu vou estar estimulando receptores do tipo muscarínicos colinérgicos. Então, eu tenho um estímulo que vai aumentar o meu peristaltismo. Ou seja, vai aumentar a contração daquele músculo liso lá do meu tubo digestivo. E aí foi o que eu falei. Se a acetilcolina estimula, o que que a norepinefrina vai fazer? Inibir. E é isso que acontece. Eu não acabei de falar que os receptores do tipo beta 2 adrenérgicos no músculo liso promove uma relaxação do músculo? Então, quando a norepinefrina atua nesses beta 2 adrenérgicos lá do tubo digestivo, pessoal, vai promover inibição. Certo? Então eu vou ter uma inibição que vai diminuir o peristaltismo. Beleza? E é assim que acontece. E aí a gente pode ver também que o que pode acontecer é a acetilcolina, quando a gente fala dos esfínteres, ela relaxa. Já a norepinefrina nos esfínteres, ela contrai, certo? Então, uma sempre vai estar trabalhando contra a outra. Aí eu dei o exemplo também dos brônquios, certo? Então, a gente tem os brônquios. E aí, nos brônquios, pessoal, a gente vai ter receptores do tipo beta 2 adrenérgico. E acredita-se que também os colinérgicos atuem lá, tá? Acredita-se. O Guyton ele até coloca uma interrogaçãozinha na frente dos colinérgicos. O que que acontece? Lá também é músculo liso, tá bom? Então, também é músculo liso. E aí o que que acontece? Se eu estimulo o beta 2 adrenérgico no músculo liso, o que que eu vou ter? Relaxa. Então eu tenho uma inibição. Beleza, pessoal? Inibe o músculo liso, então eu tenho uma relaxação. Aí o que que acontece? Referindo a brônquios, eu vou ter uma bronquiodilatação. Uma broncodilatação, no caso, não brônquio, broncodilatação. Certo? Se isso acontece com a norepinefrina, o que que a acetilcolina vai fazer? O contrário, ela excita, certo? Ela vai promover a excitação. Ou seja, se o beta 2 adrenérgico, quando ele é estimulado pela norepinefrina, ele inibe e relaxa o músculo, quando o colinérgico for estimulado pela acetilcolina, ele vai excitar e vai contrair o músculo liso. Beleza, pessoal? Então, no paciente asmático que a gente falou, certo? No paciente asmático, quando ele chega lá com a asma dele em um processo agudo ali, agudizada, que nem a gente fala, o que que a gente vai fazer?
Como a luz do brônquio dessa pessoa vai estar diminuído, eu vou dar o quê? Algo que estimule o beta-2 adrenérgico dele. Para quê? Para inibir o músculo e promover uma relaxação, promovendo uma broncodilatação. Beleza? E aí o exemplo que eu dei para vocês era o Berotec, né? E o salbutamol. Lembrando que o Berotec e o salbutamol são beta-2 agonistas, ou seja, eles estimulam esse receptor aqui. Se estimula ele, ele promove inibição do músculo, dilatação do músculo, dilatação, beleza? Se isso não resolve, a gente entra com o Atrovent, que no caso aqui que eu falei para vocês, ele era um anticolinérgico, ele inibe o colinérgico. Ou seja, eu inibindo a ação da acetilcolina, eu não tenho excitação. Beleza? Então foi isso mais ou menos que eu quis explicar para vocês ontem. Espero que fique um pouco mais claro agora, vocês entendam bem esses receptores. Qualquer coisa, se quiser ler mais sobre esses receptores, na 12ª edição do Guyton, vai ser o capítulo 60, certo? E na 13ª edição do Guyton vai ser o capítulo 61. Beleza, pessoal? Lá fala bem legal sobre isso daí, é um pouco difícil de entender, mas basicamente o que eu queria que vocês entendessem sobre o músculo liso era isso daqui. Tranquilo?